noite a todos. Vamos iniciar, né, mais uma vez a continuidade da nossa aula. Eu falo mais uma vez porque agora nós estamos já começando o 2025, né? Continuidade. Esse ano nós temos um novo Enem, o Enem 2025, Olimpíada 2025, e nós temos que estar focado, preparando o mental, preparando o conhecimento para chegar lá e fazer com bastante êxito essas provas, né? E aí, como um dos assuntos também muito importantes, que são muito corriqueiros em provas, eles também são importantes porque uma boa parte da química depende desses conhecimentos para serem também compreendidos. Nós vamos falar hoje, na aula 17, do assunto de ligações químicas, tratar sobre regra do octeto, formulação e propriedade dos compostos iônicos e também o tamanho desses íons. Eu sou o professor Ricardo Miranda e nós vamos dar continuidade no projeto de extensão Segunda Química. Tá? E aqui, pessoal, vamos logo lá falar um pouquinho do que é a ligação química. Ligações químicas são compreendidas e entendidas como interações, tá? Que acontecem de dois tipos, que são chamadas de intra, algo que está dentro, né? Que acontece dentro, intramolecular, e intermolecular, que não é o tópico de hoje, mas vai ser abordado numa próxima aula. Hoje nós vamos falar das interações intramoleculares, que são interações que acontecem entre os átomos de modo que geram a formação de substâncias químicas, compostos com fórmulas iônicas e compostos com fórmulas moleculares e metálicas, que são compostos que mais aparecem no nosso dia a dia. Por isso, nós vamos procurar tratar desse tipo de ligação, falando que esse tipo de ligação acontece entre os átomos de tal forma que busca gerar uma estabilidade entre esses átomos ou elementos que estarão envolvidos nas ligações, tá? Isso vai acontecer de modo que um átomo poderá perder elétrons, poderá ganhar elétrons ou até mesmo compartilhar elétrons. E aí nós vamos entender isso lembrando que esses três fatores, perder, ganhar e compartilhar, estarão envolvendo apenas os elétrons. E os elétrons, eles se encontram na região da eletrosfera dos átomos. Não podemos esquecer. Nós não vamos mexer com prótons, nós não vamos mexer com nêutrons que estão no núcleo, nós vamos apenas tratar dos elétrons. Mas especificamente, podemos dizer que esses elétrons estarão numa camada especial, que é a camada de valência, que é considerada a última camada que se encontra na eletrosfera de um átomo. Então, eu coloquei aqui para nós analisarmos inicialmente, logo, né, de cara, o primeiro exemplo, onde nós temos o átomo de sódio. Olha só, inicialmente o átomo de sódio ele tem três camadas. A primeira camada com 2 elétrons, a segunda camada com 8 elétrons e uma terceira camada, como podemos ver agora, ó, com 1 elétron apenas. Essa terceira camada vai haver a transferência de um elétron, que é o único elétron que está na terceira camada, ele vai ser transferido para o elemento flúor, que quando receber, agora olha só, recebendo esse elétron, ele se torna o fluoreto. O flúor, ao ganhar o elétron que veio do sódio, se transforma em fluoreto. E aí, esse elemento passa a ficar com carga negativa, no caso o flúor, né, vai ficar o fluoreto, e o sódio fica com carga positiva, gerando uma atração entre esses dois íons, que nós chamamos na química de cátion, que é o íon positivo, e o ânion, que é o íon negativo. E aí nós temos um tipo de ligação química que mais à frente nós vamos tratar com um pouquinho mais de detalhes, tá?
Agora, se você analisar aqui nessa outra imagem que também está se movendo, simulando aqui, nós temos hidrogênio se ligando a hidrogênio. Essa ligação não acontece com a transferência de elétrons. É uma ligação que acontece com apenas a troca de elétrons entre esses átomos. Ou seja, nós vamos chamar essa espécie de troca de compartilhamento de elétrons. Então, nós temos aqui o compartilhamento de elétrons, onde o hidrogênio, um hidrogênio da esquerda, ele empresta um elétron, assim como o hidrogênio da direita também empresta o seu elétron, formando, então, uma substância com compartilhamento de elétrons. Não é, nesse caso, não é transferência de elétrons, é compartilhamento. E você pode ver isso acontecendo, mesmo compartilhamento você vê aqui acontecendo entre cloro com cloro, você vê carbono com hidrogênio e você vê hidrogênio com oxigênio, formando no total 4 moléculas por meio de compartilhamento de elétrons. E o último exemplo, você vê íons positivos aqui com essa nuvem, nossa, uma nuvem meio estranha, né? É uma nuvem chamada de mar de elétrons ou nuvem de elétrons. Essa nuvem, na verdade, é o quê? Cargas negativas que estão aqui, ó. As cargas negativas, milhares de cargas negativas estão aqui, ó, ao redor dos cátions. E essa nuvem de elétrons, ela é essencial para estabilizar a repulsão entre esses cátions, tá? Por isso, nós vamos chamá-las de nuvem de elétrons. Podemos ver com um pouquinho mais de detalhe aqui, ó. Olha só, pessoal. A ligação entre o sódio e o cloro. Essa ligação, o sódio tem aqui, ó, na última camada, 1 elétron, primeira camada, 2 elétrons, segunda camada, 8 elétrons, e a terceira camada, 1 elétron apenas. E esse 1 elétron que está na terceira camada, apenas esse 1 elétron vai ser perdido, ou seja, transferido para o cloro, que tem na última camada, ó, o cloro tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 7 elétrons na terceira. Com isso, ele poderá receber 1 elétron apenas para essa última camada, que é a camada de valência, e dessa forma o sódio fica íon sódio e o cloro se torna íon cloreto, formando assim um composto iônico. Agora nós vamos ver outro tipo de interação, onde os elétrons da última camada, eles compartilham, são compartilhados entre um par de átomos. Cada átomo está compartilhando um elétron da camada de valência. E por fim, nós vamos ter aqui a ligação entre os átomos de potássio, como você pode ver o potássio aqui, né? Eles estarão formando íons positivos. Você pode considerar que isso aqui é um íon positivo, tá? Porque eles estarão perdendo elétrons. E esse elétron que é perdido, ele não vai embora. Esse elétron fica girando ao redor dos átomos, formando assim uma estrutura metálica e onde os elétrons são responsáveis pela estabilização da repulsão que acontece entre os cátions. E assim nós temos 3 tipos de ligação que nós vamos estudar nessa aula, tá? Que nós vamos chamar de ligação do tipo iônica, que foi esse primeiro exemplo que você acabou de ver, onde ocorre a transferência de elétrons. A ligação covalente, onde acontece o compartilhamento de elétrons, e a ligação metálica, onde acontece a perda de elétrons e a formação da nuvem ou mar de elétrons. E agora, pessoal, vamos um pouquinho mais à frente lembrar da tabela periódica. É essencial o aluno estar pronto lembrando da tabela periódica, onde essa tabela periódica contém 118 elementos. Esses elementos, eles estão divididos em grupos, onde o menor grupo, que não é exatamente um grupo, é um elemento solitário, é formado pelo hidrogênio.
Depois do hidrogênio, nós temos o grupo dos metais. Veja só como é o grupo maior que tem na tabela periódica. Os metais aqui, ó, tem a família 1, metais alcalinos, a família 2, alcalinos terrosos. Depois, nós temos aqui os elementos do bloco D, né? Transição externa. Aqui, o bloco F, transição interna. Aqui, os que terminam em S, representativos. Os metais que terminam em S também são representativos. Mas também nós temos os grupos dos ametais, que também terminam aqui, ó, em P. E o grupo dos gases nobres. Então, a tabela está distribuída dessa forma, onde nós podemos dividir, né, os elementos. Aqui eles vão terminar também em P, com exceção do hélio que termina em S, tá? Nós temos o grupo dos elementos aqui que serão divididos em hidrogênio, metal, né, o grupo maior. Nós temos os ametais ou não metais, os gases nobres, tá, pessoal? Que é essa família aqui dos elementos que se encontram nessa cor aqui roxa, são os gases nobres, não esqueçam. Os gases nobres, eles são muitíssimo importantes para se poder compreender o caso das ligações químicas, tá? E aí nós vamos lá, pessoal, analisar que nós vamos estudar 3 tipos de ligação. A ligação iônica, onde para reconhecer a ligação iônica, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar que haverá um elemento metal, ou seja, um elemento da classe aqui dos metais, ó, um elemento aqui da classe dos metais, tá? Olha só, um metal vai estar ligado com um ametal. Opa, o ametal, esses são os elementos que estão aqui na cor laranja. Ou também poderá estar ligado a um hidrogênio, certo, pessoal? Sendo que uma ligação, para ela ter predominância de caráter iônico, é mais bem compreendida essa predominância do caráter iônico quando você tem o metal ligado ao ametal, porque esse tipo de ligação vai respeitar mais a condição de formação do octeto, tá? Aí nós temos a ligação covalente, em que não haverá o metal. Veja bem, olha a diferença da ligação covalente para a iônica. Na ligação covalente, nós não temos o metal. E, por fim, a ligação metálica é metal ligado com metal. Então, quer dizer que se eu tiver a tabela periódica na minha mão, na hora que eu estiver fazendo qualquer prova, eu posso responder as questões se vai ser iônica, covalente e metálica? Pode sim. Basta você lembrar essas 3 características de metal com a metal é iônica, metal com hidrogênio também é iônica, a metal com a metal é covalente, a metal com hidrogênio é covalente. E metal com metal é ligação metálica. Nós vamos fazer uma primeira e facílima análise com essa questão que eu coloquei aqui, ó. Nós temos 3 substâncias para analisar. Pode observar aqui, 3 o elemento ferro. Outra substância que contém o elemento K, que é o potássio. Olha o potássio aqui, pessoal, na família 1, né? Potássio na família 1. E o F, que é o flúor. E a última substância, nós temos o que na última substância? O elemento flúor ligado ao outro elemento flúor, que é flúor com flúor. Quando nós temos F2, isso indica que nós temos flúor com ligação com outro flúor, certo? E aí vamos lá fazer a nossa questão, analisando a resposta. Quando nós temos apenas o elemento ferro, isso quer dizer que esse ferro, ele está ligado com ele numa quantidade muito grande. Nós podemos até colocar FeN. O N quer dizer que nós temos uma quantidade muito grande, milhares de átomos de ferro ligados aí. Então, quando você tem ferro ligado com outro ferro, 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 nós temos o quê? A ligação iônica, covalente ou metálica. Então, como é só ferro com ferro com ferro, o ferro é o quê, pessoal? Onde está o ferro na tabela? O ferro está bem aqui.
bem no meio da tabela periódica. O ferro é um metal. Se o ferro é um metal, nós temos a ligação em que metal está ligado com metal. Isso vai nos indicar que essa ligação ela é do tipo metálica. Então, a letra B está fora, porque começou com iônica. A letra C está fora, porque começou com covalente. E a letra E está fora, porque começou com iônica. Nós temos duas possibilidades. Ou é a letra A ou é a letra D de dado. Mas aí vamos dar continuidade para ver o que nós teremos de resposta. E aí nós vamos para a substância KF, conhecida como fluoreto de potássio. O K, ele se encontra aqui, pessoal. Olha só, vamos observar bem onde está o K. Cadê a minha caneta? Onde está a minha caneta? Estou procurando. O K está bem aqui, na família 1. Isso quer dizer que o K, ele é metal. Enquanto que o F se encontra aqui na família, ó. O F está na família 17. O F é um ametal. A ligação que combina metal com ametal é chamada de iônica. E aí nós vamos poder analisar agora que pode ser a letra A ou a letra D. Nós temos que a letra D é iônica e a letra A é covalente. Está errada a letra A. Então, nós já sabemos que é a letra D a resposta, mas temos que confirmar analisando o F2. O que é a substância F2? Significa que nós temos dois átomos de flúor ligado, flúor e flúor. Esses dois átomos se ligam por uma ligação que eu vou apresentar para vocês mais à frente, chamada de ligação covalente, tá? E aí nós vamos ter o quê? Que a primeira substância é de ligação metálica, a segunda é iônica, a terceira é covalente. Ok? E assim nós temos que a resposta para essa questão muito simples é a letra A. Letra D de dado, tá? Corrigindo. Eu gostaria de saber se vocês compreenderam aí essa primeira base para diferenciar a ligação iônica, covalente ou metálica. Basta dar um sim. Se você me disser um sim, tá? Eu fico muito agradecido. Se você tiver dúvida, você pode vir aqui e me questionar nesse momento para que você possa ter uma nova explicação. Tá? Muito obrigado para quem respondeu. Fico muito agradecido mesmo. E aí, para você entender a ligação iônica, a covalente e a metálica, você precisa também entender sobre o símbolo de Lewis. Lewis, um cientista que ficou muito conhecido porque ele foi um dos estudiosos que se dedicou muito ao estudo das substâncias químicas, né, e a compreensão da estrutura das substâncias, né? E esse cientista teve, né, sua caracterização, né, seu nome que ficou para a história, fazendo essa análise dos elementos químicos, onde você tem um símbolo. Esse símbolo, eu vou colocar um símbolo, um elemento E, assim, o que o E de genérico, qualquer elemento da tabela periódica, tá? E esse E significa um elemento. Então, esse elemento você vai representar os elétrons por, ou você coloca um X, ou você coloca apenas uma bolinha, ou você coloca um quadradinho, o que você achar melhor para representar os elétrons. Esses elétrons não é qualquer elétron que está no átomo. Esses elétrons são os elétrons da camada de valência. A camada de valência é a última camada que se encontra no elemento. Então, você vai fazer o quê? Você vai representar o elemento colocando o seu símbolo, por exemplo, o menor elemento que tem é o hidrogênio. Esse elemento tem qual símbolo de Lewis? H com uma bolinha. Essa bolinha é um elétron. Ou seja, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência e esse elétron poderá fazer a ligação química, certo? Então, no símbolo de Lewis, eu coloco o símbolo do elemento, como eu posso pegar aqui o carbono. O carbono se encontra aqui na família 14, né? Então, o carbono da família 14, ele vai ter 4 elétrons na última camada. E aí você faz a relação, ó. A família 1, todos os elementos têm um elétron e também o hidrogênio, tá? O hidrogênio não é da família 1, lembre-se disso. O elemento da família 2, todos os elementos têm 2 elétrons, você põe 2 bolinhas. Da família 2, você dá um salto aqui, pessoal, pulando para a família 13, porque
elementos que terminam em S, que terminam em P, que são representativos, eles têm maior facilidade de se compreender pela regra das ligações químicas, que nós vamos ver como regra do octeto, tá? Eles combinam, têm maior facilidade porque terminam apenas com os subníveis S e P, assim como os gases nobres na camada de valência, tá? Aí você tem aqui, ó, da família 2, tu pula para a família 13. Na família 13 você tem 3 elétrons no símbolo de Lewis. Família 14, 4 elétrons. Família 15, 5 elétrons. Família 16, ou calcogênios. A família 16 é chamada de calcogênios. Família 17, halogênios. E família 18, gases nobres. Você pode contar a quantidade de elétrons e colocar como bolinhas no símbolo de Lewis, tá? E aí, você tem aqui que considerar, olha só, pessoal, olha só, faça essa seguinte relação. Não esqueça que a posição do elemento na tabela periódica, ela te diz a camada de valência, pessoal. O aluno que estuda química, ele tem que estar com isso memorizado. A camada de valência, ela está relacionada com a posição do elemento na tabela periódica, onde, olha só como é fácil, pessoal, onde na família 1, o que nós temos na família 1? Ó? Todos os elementos da família 1 têm um elétron na camada de valência, apenas um elétron, pode dar uma olhada, ó, família 1, então você coloca o símbolo de Lewis dele como ó, lítio, apenas com um elétron, ou então se eu quiser, sódio, apenas com um elétron, pessoal. Esse elétron é a bolinha aqui, tá? Um elétron. Potássio, apenas com um elétron. Eu não preciso colocar mais nada além disso. Quando você vai para a família 2, nós temos 2 elétrons, por exemplo, magnésio, 2 elétrons, que é o símbolo de Lewis. Depois vai para a família 13, por exemplo, aí, alumínio, que é o segundo elemento. Ó. 1, 2, 3 elétrons. Veja bem que esses elétrons indicam a posição. Família 14, o carbono, 4 elétrons, o símbolo de Lewis. Família 15, família do nitrogênio, tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. A família 16, ou calcogênios, como começa aqui com oxigênio, o que você faz? Você coloca como símbolo de Lewis, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Família 16 tem 6 elétrons na camada de valência. E você representa colocando 6 bolinhas que vão indicar esses elétrons. Família 17, nós temos o quê? O elemento inicial é o flúor, com 7 elétrons. E aí você vem aqui e coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Tá? E, por fim, a família que vai ser a referência do estudo de ligações químicas, que é a família dos gases nobres, com exceção do hélio. O hélio só tem 2 elétrons, certo? Os outros elementos, como neônio, tem neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, organessônio, todos eles vão ter 8 elétrons na camada de valência, certo, pessoal? Então, existe uma relação direta entre a quantidade de elétrons na camada de valência e o símbolo de Lewis, tá ok? E aí, vamos lá rapidamente aqui, ó, muito fácil, pessoal, é só para você brincar e treinando aqui, ó. O elemento com o símbolo de Lewis, ó, o símbolo de Lewis para um elemento da família dos calcogênios. Qual é o símbolo de Lewis para um elemento da família dos calcogênios? Vai ser o elemento com 2 elétrons, vai ser o elemento com 3 elétrons, o elemento com 4 elétrons, o elemento com 5 elétrons, o elemento com 6 elétrons. Lembrando que a família dos calcogênios é a família 16, como eu estou aqui marcando na tabela. Olha só, família 16, família dos calcogênios. Qual será a resposta que indica quantos elétrons tem no símbolo de Lewis o elemento da família dos calcogênios? A resposta mais simples e certa que nós temos aqui é a letra E, tá? Que contém 6 elétrons para o elemento da família dos calcogênios. Certo? Mais uma vez eu pergunto, está
sendo compreendido? Vocês entenderam? Ou precisa novamente fazer mais uma explicação, melhorar, acrescentar? Se estiver tudo bem, eu vou para frente, certo? Então, continuar aqui, tá? Até então não tive aqui nenhuma resposta. Agora nós vamos falar da regra fundamental do assunto de ligações químicas, chamada de regra do octeto ou teoria do octeto, estabelecida por volta de 1816 por um cientista conhecido como Lewis e Cossel também, que foi o Walter Cossel, né? Esses dois cientistas trabalharam a construção de uma teoria que era baseada nos gases nobres, como eu já falei para vocês, os gases nobres estão na família 18 da tabela periódica, é a última coluna, né, onde tem os elementos hélio com 2 elétrons, neônio com 10 elétrons, argônio, 18 elétrons, criptônio, 36 elétrons, xenônio, 54 elétrons, radônio, 86 elétrons, e o organessônio, que não está aqui, que tem 118 elétrons. Se nós formos analisar a última camada, o hélio, pessoal, ele só tem uma camada, que já é a primeira e a última, tá? O hélio é o único elemento dessa camada, desse grupo de elementos, tá? O hélio é o único que contém apenas 2 elétrons, tá? Mas esses 2 elétrons estão ocupando completamente o subnível S. Lembrando que o subnível S ele tem no máximo 2 elétrons, o subnível P vai no máximo até 6, enquanto que o D vai até 10 e o subnível F vai até um total de 14. Quando esses elementos, o S está com 2, ele está completo. Assim também como o P com 6 está completo, o D com 10 está completo e o F com 14 está completo. Certo, pessoal? E aí nós vamos ver aqui, ó, o neônio, ele já tem na última camada 8 elétrons. O argônio, na última camada, que é a camada de valência, tem 8 elétrons. O criptônio, ó, contando aqui o último nível, que é o 4, tem 8 elétrons. O xenônio, o nível 5, é o último nível, que é a camada de valência. E o radônio aqui também tem 8 elétrons. Veja bem que parece que é coincidência, mas isso aí, na verdade, foi uma organização dos estudiosos da química. Os pesquisadores da química organizaram e perceberam que na família dos gases nobres, ou família 18, os elementos tinham 8 elétrons na última camada. Mas isso não era apenas uma informação simples. Era observado que também esses elementos eles não tinham uma facilidade de reagir. Eles não interagem facilmente com outros elementos. Quando você pega, por exemplo, pessoal, o hidrogênio e coloca perto do oxigênio, ocorre com facilidade a união desses elementos de modo a formar uma substância muito preciosa para a gente, conhecida como água. Se você pegar o hélio e colocar perto do oxigênio, o que vai acontecer? Esses 2 elementos eles vão se encontrar e vão dizer, e aí, tudo bem? Tudo bem, certo, ok, vou para minha casa. Eles se afastam. Eles não se unem, assim como o hidrogênio se une com o oxigênio. Eles se afastam, porque o hélio ele já é um gás nobre, e o hidrogênio não é um gás nobre. Então, observou-se que os elementos da família dos gases nobres têm uma facilidade de recusar a se reagir. Enquanto que os outros elementos das outras famílias, da 1 até a 17, têm uma facilidade, ou seja, não é uma facilidade, não são todos os elementos que têm muita facilidade, mas eles têm uma tendência a interagirem com os outros elementos. E aí se criou a teoria do octeto, que diz, os gases nobres, eles são elementos considerados estáveis, certo? Estáveis. Se eles são estáveis, eles são nobres. Eles não o quê? Reagem, tá?
eles se afastam dos outros elementos, não ocorre a reação, a transferência de elétrons de um átomo para o outro, ou o compartilhamento. E aí se criou a ideia de que quem não é gás nobre reage, e quem é gás nobre não reage. Quem não é gás nobre não está estável, e quem é gás nobre está estável. E aí, o que se fez? Pensou, o sódio não é gás nobre. Os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. 8 elétrons, como é o exemplo do neônio. O neônio tem 8 elétrons. O sódio, a última camada, só tem 1 elétron. Se o sódio não é um gás nobre, ele não tem 8 elétrons. Ele só tem, nesse exemplo, no caso do sódio, 1 elétron. Então, ele não é estável. Mas ele pode ficar estável? Existe alguma forma do sódio ficar estável? Aí vem a teoria de Lewis, a teoria do octeto, que diz, olha, o sódio pode transferir, ele pode dar esse elétron, perder esse elétron da última camada, e ele fica com a penúltima camada, que agora vai ser a última, né? Quando ele perder, a camada 2 passa a ser a última camada. E aí ele fica, semelhante. Tirando a camada 3, fica a camada 2 e a camada 1. A camada 2 fica igual à camada 2 do neônio. E aí o sódio fica com semelhança ao neônio. Se o sódio fica semelhante ao neônio, ele fica um elemento estável. Ou seja, o sódio que não é estável, ele consegue fazer uma transferência de elétrons para que ele possa ficar semelhante a um gás nobre. E todos os elementos que não são gás nobre vão procurar perder elétrons, como eu já falei, ou ganhar elétrons, também como eu falei, e também poderão compartilhar elétrons, que é uma questão de cada um empresta um elétron, para ficarem semelhantes a um gás nobre com 8 elétrons na última camada e dessa forma se tornar um elemento com estabilidade semelhante aos gases nobres. E aí você vai sempre seguir essa regra, procurar fazer os elementos perderem elétrons, ganhar elétrons ou compartilhar elétrons para se tornar semelhante a um gás nobre, tá? E aí nós vamos agora lembrar o seguinte, olha só, pessoal, a nossa referência são os gases nobres. Eu tenho que pensar, eu quero ficar igual a um gás nobre. O elemento tem que ficar igual a um gás nobre. Então, nós acabamos de ver que os elementos da família 1, eles têm um elétron, lembra que eu falei pelo símbolo de Lewis, né? Família 1 tem um elétron, família 1 tem um elétron, certo? Então, eles vão perder, né? Um elétron aqui, ó. Família 1 tem um elétron, tá? Não esquece aqui. Então, perde um elétron para ficar igual ao gás nobre. Família 2 tem 2 elétrons. Quando eu falo 2 elétrons, é a camada de valência, certo, pessoal? E a família 13, pulando para a família 13, nós temos 3 elétrons. Então, você tem elemento que perde um elétron para ficar semelhante ao gás nobre, elemento que perde 2 elétrons, ou elemento que perde 3 elétrons, até mesmo 4 elétrons, né? Acontece aqui com estânio, com chumbo, para ficar semelhante aos gases nobres, tá, pessoal? Certo? E aí você tem, se o elemento tiver 1, 2 ou 3 elétrons, ele vai perder. Se o elemento for aqui, ó, da família 14, 15, 16 e 17, aí você vai ver, ó, família 14, 4 elétrons na camada de valência. 15, 5 elétrons na camada de valência. 16 ou calcogênios, 6 elétrons. 17 ou halogênios, 7 elétrons. E os gases nobres, 8 elétrons, e aí eles já são estáveis. Eles são os elementos que estão tranquilos na estabilidade. E aí você vai ter o quê? Os halogênios, eles vão ganhar um elétron. Os calcogênios ganham 2 elétrons. Elementos da família 15 ganham 3 e o carbono pode ganhar 4. E aí você precisa lembrar que tem elemento que perde, tá? Perde elétron. E tem elemento que ganha elétron. Tudo isso para ficar semelhante aos gases nobres. Isso é a teoria do octeto. Eu gostaria de te perguntar se vocês compreenderam. Deu para entender aí, pessoal, a teoria do octeto?
Se puderem dar um sim aí, eu agradeço muito, tá? Então vamos aqui rapidamente só ver, tá? Só ver aqui, olha só, pessoal, é só exercitar rápido, tá? Não é demorado não, tá? Um elemento que tem, olha lá, um S2, dois S2 e dois P6, ó. Essa aqui é a camada 2. E a última camada, ó, 3S2 e 3P5. Quantos elétrons nós temos aqui no total? 3S2 e 3P5. Quantos elétrons tem? Nós temos que contar os valores que estão em cima dos subníveis, que é o S e o P. Então, somando aqui 2 mais 5, nós temos um total de 7 elétrons. Quem tem 7 elétrons não é estável, porque só é estável se tiver 8. Isso quer dizer o quê? Que esses elementos eles vão precisar o quê, pessoal? Vão precisar ganhar ou perder elétron para ficar com 8. É mais fácil ele ganhar um elétron, e aí ele vai ser, a resposta aqui vai ser ganhar um elétron, letra. Opa, ganhar 2 elétrons, essa que a resposta está muito errada, eu vou alterar rapidamente aqui, tá, pessoal? Não vou alterar, não. Deixa eu ver. Tá aqui, ajustar aqui só para não... Deixa eu ver que na hora de organizar aqui, eu não... Fui com a minha pressa, eu acabei não organizando certinho o gabarito, tá, pessoal? Mas tá aí, ele tem a tendência de ganhar um elétron, tá? Que esse aqui é o elemento, possivelmente é o cloro, tá? Vai ganhar um elétron. O exemplo 2 fala o seguinte: o elemento com tendência para perder um elétron é quem? Para perder um elétron, olha só, eu vou olhar a tabela periódica. Ferro, ele está bem aqui no meio da tabela periódica. Eu posso afirmar logo de primeira, ou posso afirmar logo com certeza que ele vai perder um elétron? Tá? Eu quero que o elemento sofra a perda de elétrons. Não. Letra B, o bromo. O bromo está bem aqui, ó, família 17. Família 17 tem 7 elétrons. Ele vai ganhar ou vai perder? Ganhar. O flúor também é da família 17. Ele precisa ganhar. Rubídio. O rubídio está aqui na família 1. E o oxigênio está na família 16. Então, o elemento que está na família 1, ele tem um elétron. Quem tem um elétron tem a tendência de perder esse elétron. Então, a resposta nesse exemplo é o rubídio. Deixa eu ver se eu marquei certo. Marquei, deixei a resposta certa aqui. Tá? Isso a pressa, pessoal, a gente acaba não colocando o gabarito correto, tá? Para formar o cálcio 2+, o cálcio 2+, toda vez que o elemento se encontra com carga positiva, ele é cátion. E cátion perde elétrons. Então, tem que ser alguma resposta que perde. Recebe, está errado. Recebe, está errado. Perde, perde, perde. Mas ele perdeu quantos? Perdeu 2 elétrons. Então, a resposta tem que ser a letra A. Nossa, cadê? Tem 2 perdas. Ah, pessoal, olha a minha besteira aqui. Eita, olha só o que o professor acabou marcando aqui, ó. Perde 2 prótons. Isso é uma situação que eu já vi muito acontecendo nas provas. O elemento não vai perder nem ganhar prótons. Estamos falando da teoria do octeto, que vale para elétrons. Olha só, temos que ficar atentos a esse detalhe, porque você acaba na pressa ou a falta de atenção deixando de analisar que o elemento só pode perder ou ganhar para fazer a ligação química os elétrons, tá? Então, não caia nesse erro. E, por fim, nós temos aqui o exemplo 4, onde o elemento tem no nível 1, 2 elétrons, no nível 2, 8 elétrons, e no nível 3, 3 elétrons. Quem tem 3 elétrons na última camada vai ganhar ou vai perder? Quem tem 3, 1 perde elétron, 2 perde elétron, 3 também perde elétrons, certo? Quando começa a ganhar, com certeza, 5 elétrons ganha, 6 elétrons ganha, 7 elétrons ganha. E aí nós temos o quê? Que esse elemento vai perder... Opa, essa questão aqui está legal, porque só fala sobre elétrons, né? Diferente da questão 3, que dava aqui para tentar enganar o aluno, olha só. Então, nós sabemos aqui que a resposta é perder 3 elétrons, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. E aí nós vamos falar apropriadamente, né, da ligação iônica, que você pode chamar também de eletrovalente. A ligação iônica é o tipo de ligação que você vai ter o metal, que é um cátion, que vai se ligar com o ametal, que vai ser o ânion, porque ele vai ganhar o elétron, ou o hidrogênio, que também vai ser ânion, que vai ganhar elétron. Então, você tem um metal
ligado a metal ou o metal ligado a hidrogênio. E para a ligação ser uma ligação predominantemente iônica, ela tem que acontecer entre o ametal e o metal, porque eles vão obedecer melhor à regra do octeto com os gases nobres. Essa ligação ela vai formar os chamados retículos cristalinos, tá, pessoal? Com as células unitárias, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Isso aqui é um retículo. A gente não enxerga assim aqui no nosso dia a dia, né? O que a gente enxerga são os retículos cristalinos, que a gente enxerga os cristais de sal, né? São esses cristais que a gente encontra no nosso dia a dia quando a gente está colocando sal no alimento, temperando o nosso alimento lá com o sal de cozinha, o famoso cloreto de sódio. E aí, para fazer a ligação iônica ou eletrovalente, você pega o metal e o segredo é você ver quantos elétrons esse metal tem na última camada, que é a camada de valência. Então, ou você faz a distribuição eletrônica, olha lá, duas possibilidades. Ou você faz a distribuição eletrônica, ou você olha direto na tabela periódica. Aquele aluno que sabe que a tabela periódica está na prova, ele vai lá na tabela logo, pessoal, para ganhar tempo. Olha na tabela. E aí você vai ver que o sódio, na tabela periódica, esse elemento, ele vai estar com apenas um elétron como símbolo de Lewis. Olha só, o sódio tem um elétron, coloquei aqui em cima. Enquanto que o cloro, ele é da família 17 e tem 7 elétrons. 2, 4, 6, 7. E aí nós vamos ter o quê? Que o sódio é metal. O metal, ele vai perder elétron e ficar cátion. Enquanto que o ametal vai ganhar elétron e se tornar o ânion. E aí o sódio perde aqui, ó, ele está na forma de íon sódio, é porque ele já perdeu. Enquanto que o cloreto agora, olha só, cloreto porque está com a carga negativa. Já ganhou o elétron que o sódio deu de presente para ele. E aí, olha só o cloreto agora, olha só o cloreto. 2, 4, 6, 8 elétrons. O cloreto está estável com 8 elétrons. E o sódio, que agora é o íon sódio, também está estável com 8 elétrons, porque ele perdeu e ficou na penúltima camada com 8, tá? E nós temos agora o que, pessoal? A ligação do tipo iônica. Como outro exemplo, olha só, como outro exemplo, vou colocar aqui a ligação entre o metal magnésio, que é da família 2, o magnésio da família 2 tem 2 elétrons, observe bem, 2 elétrons. Se ligando ao enxofre, que é da família 16, o calcogênios, certo? E aí o enxofre tem 6 elétrons, pode ganhar 2 para ficar com 8. E aí acontece o quê? Acontece que o magnésio, ele dá os 2 elétrons, ele perde os 2 elétrons para o enxofre. O magnésio fica íon magnésio 2+, e o enxofre fica o íon sulfeto, que é -2. Na química, pessoal, como você tem aqui os íons positivo e íon negativo, esses íons sofrem uma atração natural que nós chamamos de atração eletrostática, ou atração colômbica, tá? Atração de íons. O positivo atrai o negativo, formando dessa forma um composto que nós chamamos de iônico, porque tem o quê? Ele é iônico porque tem os íons, né? Ou eletrovalente, né? E aí, olha como é que você vai fazer a fórmula, pessoal. Essa valência 2 do magnésio, você joga para baixo do elemento enxofre. Eu vou desenhar aqui, ó. A valência do elemento, você vai transferir para o outro elemento para se tornar o chamado índice ou atomicidade, tá? Índice de atomicidade. Transfere, ó. Aí fica o magnésio com 2 e o enxofre com 2. Só que na química, pessoal, o pessoal se incomoda com esses números aqui embaixo e eles perceberam que dá para te usar um artifício da matemática. Como esses dois números são pares, você pode dividir por 2 aqui, por 2 aqui. Olha o que vai acontecer com a fórmula. Divide, você faz a famosa simplificação. Isso é lá da matemática, né? Aí a fórmula vai ficar o quê? MGS. Ou seja, tu não enxerga
os números que vieram lá da valência. Tu não enxerga, mas eles estão lá porque nós temos o que aí? Uma simplificação, tá, pessoal? Quando você puder simplificar 2 com 4, 2 com 2, 2 com 6, 3 com 6, 3 com 9, você faz a simplificação e você vai ter a fórmula mínima aqui, ó. A fórmula mínima é um magnésio ligado com um enxofre, certo? Ok? Então, ficou aqui o sulfeto de magnésio, tá? Outro exemplo que a gente pode usar é quando o alumínio se liga com o oxigênio, tá? E aí nós vamos ter aqui o alumínio da família 13. Esse elemento, ele tem 3 elétrons na última camada. O oxigênio, ele é da família do enxofre, é da família dos calcogênios, tá? Ele tem 6 elétrons. E aí você tem o quê? Que o alumínio pode perder 3. E o oxigênio pode ganhar 2. E aí você vai ter o quê, ó? O alumínio perde um elétron para o oxigênio, perde outro elétron para o oxigênio. O oxigênio, ele fica estável, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí você tem que o elemento agora vai ficar oxigênio 2-, certo? E aí ele está estável, ele não pode mais receber elétron. Com isso, como o alumínio ainda tem um elétron aqui, esse alumínio, ele vai ter a necessidade de ligar com outro oxigênio. Esse outro oxigênio também tem 6 elétrons, ele vai ganhar um elétron do alumínio. Aí o alumínio fica estável, pessoal. Aqui o alumínio fica tranquilaço, estável, porque ele perdeu 3 elétrons. Só que o oxigênio precisa ganhar de mais um. Aí vem outro alumínio e, novamente, dá mais um elétron para esse oxigênio que estava precisando. E, por fim, vem um terceiro oxigênio para receber mais 2 elétrons aqui do alumínio, do segundo alumínio que estava na composição desse retículo cristalino aí. E aí nós temos o quê? Que o alumínio perdeu 3 elétrons, ficou íon alumínio, os oxigênios ganharam 2 elétrons, ficaram íon oxigênio 2-, formando a substância o quê? Al2, ó. 1, 2, Al2, O3, ó. 1, 2, 3. Essa substância ela é muito interessante, que é chamada de alumina, né? Uma substância que é a base para se formar as barras de alumínio por meio do processo de eletrólise, mas também ela é uma substância que está presente num cristal, né? Que é a safira, que é um cristal que é utilizado para fazer joias de grande valor, né? E uma joia muito cobiçada, tá bom, pessoal? E é assim que você faz a composição das substâncias de caráter iônico, certo? Ok, pessoal? Aí, olha só, os compostos iônicos, eles formam as células unitárias, tá? As células unitárias, elas são o quê? São estruturas que nós chamaremos de célula unitária mesmo, tá? Que são os retículos cristalinos. Retículos são essas estruturas que são formadas por íons, tá? Positivos, combinados a íons negativos, formando esses retículos aqui, combinando vários átomos positivos ligados aos negativos, tá? Aqui nós temos vários retículos, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre esses retículos, tá? As células unitárias. E os íons que vão estar formando os compostos iônicos e compostos covalentes, eles têm diferentes tamanhos. Veja bem, se o íon ele é um íon positivo, o íon positivo é aquele íon que perde elétrons. Quando um átomo perde elétrons, ele fica cátion. O cátion ele tem um tamanho, olha só, o tamanho do cátion é menor. Veja bem, o cátion aqui, ó, o átomo de potássio e o cátion do potássio, veja que ele fica menor. O átomo de sódio, o cátion do sódio, ele perde, fica menor. O átomo de lítio, o cátion do lítio, certo, pessoal? O átomo de berílio, olha só, o cátion do berílio 2+, magnésio 2+, cálcio 2+, são íons menores. Alumínio perdeu 3 elétrons, fica alumínio 3+. Quando um átomo perde, ele tem tendência a ficar menor. Enquanto que quando ele ganha, olha só, o flúor se tornou fluoreto, aumentou de tamanho.
O cloro, cloreto. Bromo, brometo. Iodo, iodeto. Ficaram íons maiores, porque quando ele ganha, ele vai se tornar maior. E você faz uma comparação aqui, ó, chamada de série isoeletrônica, né? Todos os íons ou átomos têm 10 elétrons, uma série isoeletrônica, certo? Todas as espécies têm 10 elétrons. E qual é a espécie menor? Aquela que perde mais elétrons. Quem perde fica menor. Quem ganha fica maior, certo? Isso também, pessoal, é muito importante saber o tamanho. Sabe por quê? Quando você tem um composto iônico, o positivo se ligando ao negativo forma a célula unitária, que é o retículo cristalino. Esse retículo ele vai ter uma energia. O positivo ligado com o negativo dá uma energia para a substância, que é para o composto, o íon fórmula, né, que é muito chamado também dessa forma. E aí essa energia, chamada de energia reticular, ela vai também ser responsável pela estabilidade do composto. E o que isso vai acontecer com uma substância? Quando você tenta transformar a substância sólida para líquida, ela resiste mais, ela demora mais para transformar de sólido para líquido, ou seja, a fusão demora mais quando a energia do retículo ela é muito baixa, ele está muito estável, ele não quer se desfazer, então ele resiste ali, eu não vou deixar de ficar aqui ligado na forma de composto iônico, porque eu estou muito bem estável, certo? Ele não quer se desfazer, ok, pessoal? E aí, o que nós temos que analisar? Quanto maior os íons, menos ele vai ser estável, ou seja, a energia ela é maior, e eu não quero energia maior, eu quero energia mais negativa. Veja bem aqui, ó, esses dois íons aqui, deixa eu ver onde é que estou, tá aqui, ó, o Na, que é o íon sódio com o íon fluoreto, ó, tem uma energia de menos 910. Quando tem o cálcio, que é mais 2, com o oxigênio menos 2, a energia é mais baixa, menos 3.414 é mais baixa. Essa substância ela tem um retículo mais estável, ou seja, ela demora mais para se transformar em sólido. Se você colocar ela na água, ela resiste mais a não dissolver, tá? Então, quando você tem um retículo mais estável, com menor energia, maior é a dificuldade de dissolver, maior a dificuldade de solubilizar e também de transformar em líquido, certo? E quando isso acontece? Quanto maior a carga, veja bem que o cálcio tem carga mais 2, tá? Quanto maior a carga e também menor o raio, tá, pessoal? Menor o raio, menor é o átomo e maior a carga, mais 2, mais 3, vão dar íons mais estáveis, tá? E aí você tem também que os compostos iônicos são quebradiços, você pode pegar no sal, lá você bate o sal e ele quebra, né? A gente faz muito isso com sal grosso. Eu tenho sal grosso, eu quero quebrar o sal grosso, eu vou lá e quebro ele quebra, tá? São quebradiços. Os compostos iônicos, eles demoram muito para se transformar de sólido para a forma sólida, da forma sólida para a forma líquida, certo? Por quê? São compostos que têm uma interação entre o positivo e o negativo. É difícil você fazer uma separação desses retículos cristalinos, dessas células unitárias, tá? E aí, veja bem, olha só os valores aqui, ó. Quando você coloca isso para comparar, ó, olha só, os compostos aqui, ó. Cloreto de lítio, ele vai ter a fusão a 614 graus Celsius. Olha o óxido de magnésio que tem carga. O óxido de magnésio ele é Mg2+, e O2-. Eu falei para vocês, quanto maior a carga, a energia vai ser o quê? Menor. Se a energia é menor, não é molécula, tá? O composto, a substância é mais estável. E aí resiste mais na hora de transformar de sólido para líquido, demora mais, e também na hora de solubilizar, tá, pessoal? Ok? E aí nós temos também que os compostos iônicos, eles conduzem, olha só, pessoal, um teste muito comum.
Quando você pega o sal, só o sal sólido, se você pegar o sal sólido e botar um circuito elétrico nesse, fazer uma montagem desse formato aqui, ó, onde você põe um circuito, ó, aqui dentro tem o sal, aqui dentro está o sal. Você põe o fio elétrico descascado, desencapado, né? Ele não vai conduzir a corrente elétrica, ó, não acende a lâmpada. Veja que a lâmpada não acendeu quando está só o sal na forma sólida. Se você pegar o sal e esquentar para que ele possa fundir, aí quando você tem o iônico na forma líquida, ele já, ó, o líquido, ele já sólido, não conduz a corrente elétrica, líquido conduz a corrente elétrica, a lâmpada acende, e aquoso, pessoal, aquoso é quando você coloca na água, conduz a corrente elétrica também, porque você vai ter o quê? Os íons que vão estar disponíveis. Pode observar na imagem, olha só, tem íon positivo e íon negativo. Quando tiver os íons disponíveis, conduz, positivo e negativo, conduz, certo? Esse fenômeno de colocar o composto iônico na água, nós chamamos de solvatação. A solvatação é uma proteção que a molécula de água, ela rodeia os íons, tanto o íon positivo, rodeia com os oxigênios, e o negativo, ele rodeia com os hidrogênios, tá? Para que esses íons, cátion e ânion, não se unam novamente na hora que você separá-los por meio da água, tá? Isso é solvatação. Então, quando você deixa no meio aquoso, você está fazendo uma solvatação e os íons ficam separados e a lâmpada ela vai acender porque está conduzindo a corrente elétrica, certo, pessoal? E, por fim, vamos fazer rapidamente aqui para acabar, eu tenho 2 minutos para acabar essa aula. Veja bem, eu não vou ler todo esse texto aqui, que ele é gigantesco e eu nem tenho esse tempo para isso, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma reação entre um grupo que pode ser a base de uma estrutura orgânica que nós chamamos de amina, ligando com o HCl, reagindo com o HCl, que é o ácido clorídrico, formando aqui, ó, um cátion e o ânion. Quando nós temos a presença de cátion e ânion, nós não temos como errar e marcar a resposta como caráter iônico para esse composto que se forma aqui, ele tem um caráter iônico. E isso você vai responder caráter iônico apenas considerando que nós temos o cátion e o ânion na composição desta substância química, tá? Não vai dar para ler. Como vocês são pessoas que vão focar nos seus estudos, eu peço a gentileza que vocês façam uma leitura com calma na questão para respondê-la, tá? E aí nós temos aqui, ó, também a questão que fala sobre o carbonato de cálcio, tá? CaCO3. Esse composto, ele vai formar, né, íons sólidos cristalinos, ou seja, ele vai ter uma energia de rede, que é o retículo cristalino, a célula unitária. E aí, o que nós vamos ter aqui? Qual vai ser o fator que vai ter a menor solubilidade? Veja bem, o cálcio, ele é 2+. O carbonato, que é o CaCO3, ele é 2-. Eu falei para vocês agorinha que quanto maior a carga, né, a carga sendo maior, menor é a energia, uma energia mais baixa. E isso vai dificultar o quê? Dificultar a solubilidade, né? Por que está dificultando a solubilidade? Porque nós temos uma maior atração entre o cátion e o ânion, certo? E aí nós vamos ter o quê? Que esses dois compostos vão ter solubilidade baixa, porque eles têm uma carga alta e uma maior atração. E por fim aqui, nós vamos ver que a substância que tem predominância em ser iônica é o césio, que é metal alcalino, ligado com o cloreto, que é um halogênio, que é metal, certo? E a metal. Ok, pessoal? Vocês me perdoam por não ter lido, me perdoem por não ter lido a questão, mas eu espero que vocês, ao estudarem também com a monitora,
né, que eu não estou lembrando agora o nome dela, mas ela vai ajudar vocês também na hora de exercitar, se precisarem eu peço para ela refazer, ou então vocês mesmo pedem para ele, tá? Intervalo, pessoal, nós temos aí que 9h31, às 8h31 a gente volta para iniciar a próxima aula. Eu agradeço a presença e a atenção de todos, tá?